Olá, bora mergulhar de cabeça num tema que, olha, mexe com todo mundo. É uma análise baseada no estudo bíblico do presbítero Gabriel Barbosa, as obras da carne contra o fruto do Espírito. São basicamente dois caminhos que aparecem para a gente todo santo dia, e a ideia aqui é a gente entender direitinho o que cada um significa. E essa pergunta aí parece simples, né? Mas é ela que está no centro de tudo que a gente vai conversar. A resposta que a gente dá para ela, no fim das contas, é o que define nossas atitudes, como a gente se relaciona com as pessoas e, olha só que profundo, até o nosso destino. Então, só para reforçar, tudo que a gente vai ver aqui vem desse estudo do presbítero Gabriel Barbosa, tá? O objetivo é super simples, ajudar a gente a sacar a diferença entre viver na base do impulso, sabe? E viver com uma direção de Deus. Bora lá? O nosso ponto de partida está aqui, nesse trecho de Gálatas. É aqui que Paulo joga real, sabe? Ele bota um contraste bem forte, que a gente vai destrinchar agora. De um lado, umas ações que, convenhamos, só destroem. E do outro, qualidades que podem transformar a vida de uma pessoa. E é aqui que o bicho pega, porque tudo começa com uma luta que acontece aí dentro de cada um de nós. E pode ficar tranquilo, isso não é algo estranho não, é uma parada que todo mundo enfrenta. A Bíblia é bem direta ao ponto sobre essa tensão. Pensa assim, de um lado estão aqueles nossos desejos mais egoístas, sabe, aqueles que a gente nem sempre controla. E do outro lado tem um chamado para uma vida mais de boa, mais equilibrada, com uma direção que vem de algo maior. Ok, vamos olhar para o primeiro caminho então. O estudo chama ele de caminho da carne. Basicamente é levar a vida seguindo o que dá na telha, sem filtro nenhum, sabe? Seguir os impulsos e pronto. Tá, mas o que seriam essas obras da carne na prática? Bom, são aquelas atitudes que nascem do nosso egoísmo, daquela falta de controle. Sabe quando a gente age como se a nossa vontade fosse a única coisa que importa no mundo? É por aí. E olha, a lista de exemplos é bem direta. Tem de tudo um pouco. Vai de questões morais, passa por desvios espirituais como idolatria e chega naqueles problemas de relacionamento que, vamos combinar, todo mundo conhece. Inimizade, ciúmes, ataque de raiva. O ponto é que todas essas coisas acabam nos afastando de Deus e prejudicando a nós mesmos e a quem está ao nosso redor. E a consequência de seguir esse caminho, Romanos manda real, sem rodeios. A mentalidade da carne leva à morte. E não é só a morte física, não. É a morte espiritual, a morte dos relacionamentos. O ponto principal para a gente passar aqui é o seguinte: nem tudo que a gente sente ou tem vontade de fazer deve ser seguido. Sabe aquela ideia de viver sem limites? Pois é, ela tem um preço e geralmente é alto. Porque o que começa pequeno, como uma coisinha boba, pode crescer e virar um estrago danado. Beleza, agora bora virar a página e olhar o outro lado da moeda. O caminho do Espírito. É uma vida que, ao invés de seguir os impulsos, busca ativamente uma direção que vem de Deus. E o que é esse tal de fruto do Espírito? A palavra-chave aqui é fruto. Pensa numa árvore. Ela não se força para dar fruto, né? Ele simplesmente nasce. É a mesma ideia. Não são qualidades que a gente força, mas que aparecem naturalmente quando a gente está conectado com Deus. E que qualidades são essas? Olha só. Amor, alegria, paz, paciência. Reparou como essa lista é exatamente o contrário da outra? Enquanto um caminho leva para o caos e para o egoísmo, este aqui leva para o equilíbrio, para o bem-estar, para relacionamentos que funcionam. É sobre construir um caráter firme, de verdade. E o finalzinho da lista lá em Gálatas é genial. Diz assim, contra tais coisas não há lei. O que isso quer dizer? Que essas qualidades são boas em qualquer lugar, em qualquer situação. Elas não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, só constroem, só somam. A grande sacada aqui é que crescimento espiritual de verdade não é para aparecer, não é show. É uma coisa que fica clara no nosso jeito de agir no dia a dia. E essas qualidades, elas vão se desenvolvendo com o tempo, sabe? Conforme a pessoa vai se aproximando de Deus. Não é algo que acontece da noite para o dia. Isso tudo leva a gente para um ponto super importante. Essa escolha não é uma coisa que se faz uma vez na vida e pronto, acabou. Não, é uma batalha diária. Aqui a gente vê o conflito bem desenhado. De um lado, a carne, aqueles impulsos que puxam para o egoísmo, que é sempre o caminho mais fácil, né? O de menor resistência. Do outro, o espírito, a direção que guia a gente para o equilíbrio, mas que exige que a gente escolha. A pergunta que fica é, qual desses lados a gente está alimentando? E assim a gente chega no coração da mensagem. E olha, não é uma mensagem para apontar o dedo, para condenar. É um convite.
Um convite para se transformar. O objetivo final disso tudo não é só fazer uma listinha de pode e não pode. É muito mais do que isso. É sobre buscar uma vida totalmente transformada, onde o foco sai do nosso próprio umbigo e passa para algo muito maior. E essa frase aqui, ela resume tudo, né? Um caminho leva para o vazio, para o nada. O outro para uma vida cheia de propósito e plenitude. A escolha que a gente faz é que define o resultado. E essa escolha é pessoal e é diária. A pergunta que fica no ar depois dessa análise é essa: quem é que está no controle? São os impulsos que vêm e vão, ou é um propósito transformador, guiado por Deus? Se essa mensagem tocou aí de alguma forma, o estudo do presbítero Gabriel sugere essa declaração como um primeiro passo, sabe? Um ponto de partida. É um momento de decisão, de expressar de um jeito simples esse desejo de mudar. A gente espera de verdade que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas. E se você acha que essa mensagem pode ajudar mais alguém a entender essa escolha tão importante, considere curtir, comentar e, claro, compartilhar. E para continuar recebendo conteúdos como este, todos baseados nos estudos do presbítero Gabriel Barbosa, é só seguir o projeto Arauto do Reino 12 nas redes sociais. Muito obrigado mesmo por acompanhar a gente até aqui.